e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos dar continuação, então, no estudo que nós estamos fazendo sobre a história de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o tema a sincera aliança. E eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Primeiro Samuel, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 10, que diz o seguinte, palavra do Senhor. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo, não saiba isso Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, diante da tua palavra, nós clamamos a tua bênção, sabedoria, para que nós venhamos entender, ó Deus, a tua vontade, pois o nosso desejo, ó Deus, é compreender e viver, ó Deus, de maneira agradável a ti somente. Pois cremos pela tua palavra que para isso nós somos feitos, fomos criados pelo Senhor para te glorificar, e por isso eu peço, pelo agir do teu Espírito Santo em nós, nesta noite, ó Pai, em todas as reflexões que viemos a fazer, o Senhor transforme as nossas mentes através do entendimento, ó Pai. Nos conduza à santificação pela compreensão da verdade da tua palavra. É no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós vamos recordar rapidamente o que nós falamos na última quarta-feira, apenas para contextualizarmos o momento em que a mensagem ela vai começar. Nós falamos então na semana passada sobre a invisível ameaça que estava dentro do coração de Saul e estava trazendo então um perigo para a vida de Davi. Este que até então não sabia claramente sobre a intenção do rei contra a sua vida, mas que começou então a entender com mais clareza, porque ele externaliza isso. Saul externalizou esse desejo para o seu filho Jonatas, e Jonatas intercedeu por Davi diante do rei. Nós vemos que ele confronta então o seu pai por causa do pecado que ele estava prestes a cometer, porque era o desejo dele tirar a vida de Davi. Nós sabemos muito bem o motivo, porque ele não estava então feliz com a postura que o povo estava tendo diante de Davi, estava engrandecendo mais a ele do que ao próprio rei. E então nós vemos que Davi recebe o ataque de Saul diretamente, mais uma vez, onde ele
tenta encravá-lo na parede e por isso Davi acaba recebendo ajuda para fugir. Mical, a sua esposa, auxilia Davi a fugir naquele momento e ele vai parar então em Ramá junto com os demais profetas. Passado esse instante, nós começamos então a observar esta sincera aliança que volta à tona neste trecho que nós acabamos de fazer leitura. Uma aliança que nós chamamos alguns estudos atrás de parcerias, porque tudo começou com a parceria excelente entre Davi, Jonatas e Saul, porém os conflitos começaram a surgir e essa parceria já não foi mais possível. Porém, a aliança sincera entre Jonatas e Davi, ela permaneceu. E ela faz nós refletirmos então um pouco em relação à conduta que eles demonstram ter. Veja só comigo então o que o versículo de número 1, ele mostra para nós. Como eu disse, Davi, depois que foge de Saul com o auxílio de Mical, ele vai parar em Ramá e ele vive uma circunstância lá junto dos profetas. Depois disso, Saul foi atrás dele e ele foge novamente de Ramá. E o texto no versículo 1 mostra que Davi vai à procura de Jonatas. Ele fez uma aliança, uma amizade muito grande existe com o filho do rei, e ele então vai em busca de Jonatas para que ele o auxilie. Mas veja comigo que interessante esta ação de Davi nesse momento. Ele está sendo perseguido pelo rei. O rei é pai de Mical, sua esposa, e é pai do seu melhor amigo Jonatas. Uma coisa que nós podemos olhar aqui é por que ele está correndo diante da casa daquele que está o ameaçando. Ele sabe que Saul quer tirar a sua vida, foi atrás dele até em Ramá, em outra cidade. Por que ele está correndo então até Jonatas para pedir ajuda? Provavelmente diante do palácio. Nós podemos ver então que Davi não está enxergando com clareza que esse momento é perigoso para ele, que é uma constante fuga. Ele não vai até Jonatas para fugir de Saul, mas ele vai até Jonatas para pedir ajuda a ele neste momento. E é interessante, então, no final do versículo de número 1, o que ele fala para Jonatas. Ele sabe que Saul começou uma perseguição contra ele, mas ele não chega para Jonatas, o filho de Saul, acusando Jonatas. Ele chega perguntando para Jonatas, mas não perguntando o que Jonatas faria, não perguntando o que Saul pretende fazer, mas ele chega perguntando para Jonatas: o que é que eu fiz? Qual foi o meu erro? Qual é a minha culpa? O que é que eu fiz para o seu pai, para que ele então deseje me tirar a vida? Então veja aqui, eu quero destacar que esta sincera aliança que existe entre Davi e Jonatas, que aparece mais uma vez, ela nos faz observar uma conduta de humildade de Davi. Ao invés de ele chegar acusando naquele momento, ele chega extremamente oposto, ele chega humilde, reconhecendo qualquer possível erro que ele mesmo pudesse ter naquele instante. E a própria palavra do Senhor, no texto de Provérbios 16:8, ela nos lembra que a soberba, que o orgulho, nos leva à destruição. Davi está caminhando pelo outro lado. Ele não está buscando esta soberba para poder então se engrandecer com o elogio daquelas mulheres, porque ele é um grande guerreiro, não. Ele ainda se mantém humilde diante do Senhor. Existem outros dois personagens na palavra que eles trazem também uma postura semelhante a essa. Eu gostaria de pedir ajuda para os irmãos, para nós lermos dois textos para observarmos as suas falas. O primeiro é Isaías capítulo 6, versículo 5. Alguém pode ler para nós, por favor? Interessante a postura de humildade de Isaías ao reconhecer os seus erros diante do próprio Deus que está o chamando. Ele é capaz de olhar para si mesmo e dizer: eu sou um homem de impuros lábios, como é que eu vou te servir? Eu estou no meio de um povo que também é falho. E aí então ele pede ao Senhor que o limpe naquele instante, e Deus o purifica para que ele possa
servir. O apóstolo Paulo, ele também tem uma postura semelhante a esta em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso. Olha só, nós temos aqui o grande apóstolo Paulo, o grande evangelista do Novo Testamento, que caminhou por tantas cidades, e ele está reconhecendo diante daquele a quem ele ensinou, discipulou, o seu filho na fé, ele está dizendo: eu entendo que eu sou o pior dos pecadores. É interessante que essa sincera aliança que existe entre Davi e Jonatas permite que a conduta deles de humildade, ela venha a surgir nesse momento. Porque o que nós vemos muitas vezes é uma cultura de pessoas totalmente opostas a essas, onde não criam sinceras alianças que demonstram humildade, mas demonstram orgulho. Porque nós vemos pessoas que têm um costume de ser levados a entender que santidade é uma perfeição que todos têm que demonstrar a cada instante e que ninguém em nenhum momento possui nenhum tipo de falha. Isso leva as pessoas à soberba, ao orgulho e então à destruição, como a palavra nos diz. Porque a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 1, ela nos mostra claramente que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então esta cultura que muitas vezes nós deixamos entrar dentro da igreja, dentro dos nossos corações, de que somos todos perfeitos, ninguém aqui tem falha nenhuma, nos impede de ter relacionamentos saudáveis, sinceras alianças com as pessoas, porque é isso que Jonatas e Davi estão nos ensinando. Ele é capaz de chegar diante de alguém, de um grande amigo seu, e ele pedir ajuda para Jonatas, dizendo: o que é que eu fiz? Qual é a minha culpa diante de tudo isso? E aí nós vemos por que as pessoas, elas fingem que elas não têm pecado. Nós sabemos que tem. A palavra nos diz isso. Mas por que as pessoas, muitas vezes, até dentro da igreja, fingem que não têm pecado? Por que você acha? Mais fácil do que se arrepender e consertar. Sim. O que mais nós podemos pensar aí? Sim. Uhum. Sim. Prossigo para o alvo, né? Mas eu continuo lutando contra, abandonando os pecados e continuo no alvo. Alguns não conhecem, alguns não sabem, não têm entendimento. Porque nós precisamos pensar nisso, né? É uma conduta tão simples, mas tão importante que Davi nos ensina nesse momento, de ser humilde, reconhecer os erros. Eu digo isso porque às vezes dentro da igreja nós vemos pessoas que, né, têm uma postura totalmente oposta a isso, né, Dona Esther, que o senhor acabou de comentar. Não, nós não temos erros, não temos falhas. Às vezes até olhando para quem está fora, colocam-se num pedestal, né, nós somos melhores de quem está lá fora. Não, não somos. A palavra é muito clara quanto a isso, né? Porque as pessoas então fingem que não têm pecado. Isso. Aham. Sim.
Sim. A humildade nos leva a buscar sempre esses bons relacionamentos, né? Essa que... Sim. Quanto mais a gente volta para a palavra, como Paulo diz, né? Cristo veio para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Quanto mais a gente volta para a palavra, mais a gente entende o quanto nós somos falhos, né? Que a gente começa a entender quais são as nossas falhas, contra o que nós lutamos constantemente, né? E isso só é possível se eu sou humilde. Humilde diante de Deus, em primeiro lugar, para que eu possa ser humilde diante das pessoas, né? Nos relacionamentos, que é o que está acontecendo com Davi nesse momento. Ele poderia ter chegado diante de Jonatas e não ter reconhecido qualquer possibilidade de erro dele, mas apenas criticar a família de Jonatas, criticar o pai. Não, ele está dizendo, o que é que eu fiz? A primeira palavra dele é exatamente essa: será que eu fiz alguma coisa? Porque se eu fiz, eu quero consertar, eu quero ser responsabilizado por isso. Versículo 8, ele diz para Jonatas, se eu fiz, então mate você mesmo. Não precisa você me levar para o seu pai, me mata aí, porque eu sou culpado e eu mereço essa punição. É a maneira como Davi está olhando ali, né? Mas ao passo que nessa humildade nós temos aqui uma consciência, né? Que está tentando trabalhar, né? E está uma consciência limpa e tranquila, e que ele sabe que ele não fez, ele está buscando o auxílio de Jonatas para poder então corrigir qualquer tipo de erro que ele cometeu. Mas essa é a aliança sincera que existe entre duas pessoas, e como a palavra nos diz, né? Eu acho que Davi e Jonatas são os melhores para representar para nós, dentre os relacionamentos, que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Davi e Jonatas, eles são essa representação, né? Eles não são irmãos, eles seriam até inimigos, mas cria-se um laço entre eles tão profundo que eles passam a se comportar como irmãos e ajudar um ao outro, a interceder um pelo outro, a aconselhar um ao outro, a buscar então auxílio, conselhos ali, né? Como Davi então o fez, né? E está nesse diálogo junto com Jonatas. Isso é interessante porque é um exemplo para nós, porque nós nos relacionamos com as pessoas e criamos alianças, né? Parcerias aí com as pessoas, né? E essa sinceridade então ela é preenchida com a humildade, trazendo saúde ao relacionamento deles. Mas uma segunda coisa que eu vejo aqui, posso passar para o segundo ponto? Nós podemos ver aqui então uma cegueira. Esta sincera aliança, ela se depara com uma cegueira. Veja o que acontece então no versículo de número 2. Jonatas responde, tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então veja que interessante. Jonatas, ele não é capaz nesse momento de acreditar que o pai dele possa ter qualquer tipo de maldade contra Davi neste momento. Há uma cegueira diante de Jonatas aqui que ele é capaz de dizer, não, se houvesse qualquer coisa dessa intenção nessa área com o meu pai, contra você, eu com certeza saberia. Então, junto dessa cegueira, né, nós podemos até aplicar uma certa ingenuidade, né, dele não conseguir enxergar que o pai é capaz de então desejar a morte de Davi mais uma vez, porque essa não é a primeira vez que Jonatas ouve sobre isso. Você observa então no capítulo 19 que Saul havia falado isso para Jonatas, no versículo de número 1. Ele expõe, quando ele externalizou o seu desejo de matar Davi, ele fez para Jonatas e para os demais servos. Mas por que Jonatas está tão confiante assim em Saul? Onde está baseada a sua confiança diante do rei? Que ele sabe, não, isso não vai acontecer. Exatamente. Então, capítulo 19, versículo de número 6, depois de Jonatas interceder por Davi, o rei faz um juramento. Ele diz então, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Ele disse que não ia fazer isso, né? E também existe outra questão que é um pouco forte para Jonatas, é que ele é filho. Existe um elo ali entre os dois de sangue. Ao passo que ele ouve o pai dele dizer que ele não vai fazer, por que ele iria duvidar novamente que o pai dele iria mudar de postura?
Então ele começa a não crer que o pai dele possa ter maldade no coração depois da sua promessa. O que está acontecendo com Jonatas é que ele não está tendo capacidade de ver a verdade que está sendo exposta diante dos seus olhos. E veja como nós somos facilmente enganados em alguns dos nossos relacionamentos, porque ele recebeu uma promessa do seu pai e essa promessa era uma promessa falsa, né? A palavra nos trouxe já no capítulo 18, quando as mulheres exaltaram Davi, 18 versículo 9, Saul não via Davi com bons olhos diante daquele dia. Então, a partir daquele momento, ele não viu mais Davi com bons olhos. Então, essa verdade que está sendo colocada diante da face de Jonatas, ele não é capaz de entender e reconhecer que existe. Quando você olha uma situação como essa, você pode se lembrar das palavras do apóstolo Paulo, onde você encontra muitas pessoas que ouvem verdades, e a própria verdade da palavra, e elas não são capazes de reconhecer aquilo, porque elas estão cegas. Então, quando nós falamos desta cegueira, nós podemos observar isso, que existem muitos que não suportam a verdade e não são capazes de discernir a verdade. Mas, apesar disso, a verdade jamais deve ser negociada. Apesar da cegueira de alguns, da dificuldade das pessoas de reconhecerem esta verdade que está sendo exposta diante deles, nós não podemos negociar a palavra. Nós falamos aqui na sexta-feira, nós conduzimos a reunião de oração, eu trouxe o texto de Mateus capítulo 15 para nós pensarmos, eu gostaria que alguém fizesse a leitura novamente do versículo 12 para nós, por favor. Os irmãos se recordam que nós fizemos então o estudo deste contexto, né, onde o Senhor Jesus está com os fariseus, escribas, e o cobram para que eles lavassem as mãos, né? O Senhor Jesus começa a explicar para eles sobre a hipocrisia que existia no coração deles, porque eles professavam com os lábios, mas o coração estava distante. E então os discípulos vêm com essa frase, dizendo, o Senhor sabe, né, que o Senhor está escandalizando as pessoas, porque o Senhor está falando dessa forma com eles. E aí nós lembramos então que a verdade pode escandalizar as pessoas. A verdade, ela traz para as pessoas muitas vezes um choque de realidade, que elas ainda não estavam conseguindo enxergar. E isso é importante nós entendermos, porque nós não negociamos a verdade. Porque como servos de Cristo e servos que vão conduzir a luz de Cristo, nós temos que entender que ela é o nosso direcionamento, né? É a maneira como nós vamos levar as pessoas até se afastar de Cristo, a se afastar do pecado para voltar a Cristo. A última questão que colocamos na sexta-feira é que ela revela a verdadeira contaminação. Jesus diz então que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Ou seja, a verdadeira contaminação é o que Jesus estava querendo mostrar para eles. O problema não era na questão de limpeza, né, de purificação, não era o externo, mas era o interior, que era o mais importante, que eles estavam descartando naquela hora. Então veja que Jonatas, ele não está sendo capaz de enxergar a verdade aqui nesse momento, né? Ele não está conseguindo então entender. Apesar disso, Davi não abre mão da verdade, porque ele está falando do pai de Jonatas. É uma coisa grave, é uma acusação grave nesse momento, mas ele não está abrindo mão em nenhum momento. É interessante observar que a palavra pode, na verdade, pode escandalizar, que em Marcos capítulo 14, versículo 29, nós temos um instante que Jesus fala com Pedro sobre a sua morte. Ele diz então que quando esse dia chegasse, que o pastor então seria ferido e as ovelhas dispersas, né, eles estariam então aguardando o retorno dele, que ele estaria junto com eles. E Pedro discorda de Jesus, porque a verdade sobre a morte e ressurreição era para ele algo além da sua compreensão, mas que o escandaliza. Ele diz, não, em momento algum eu vou então me afastar do Senhor.
Em momento algum eu vou negar ao Senhor. Né? E aí então que o Senhor Jesus traz a Pedro essa afirmação de que ele negaria ele 3 vezes. Né? Então veja, a verdade conduz a profundas reflexões. Jonatas está sendo levado neste momento aqui a pensar por que meu pai iria me ocultar algo tão grave como isso. Ele está começando a colocar em jogo o seu relacionamento, começando a colocar em jogo quais são as intenções do próprio pai, o que é que o pai dele está planejando como rei. Então veja, quando você expõe a verdade às pessoas, por mais que elas não sejam capazes de reconhecer isso naquele instante, nós não devemos abrir mão delas, porque elas vão levar então a profundas reflexões. Alguém quer comentar alguma questão sobre essa postura de Jonatas ou a postura de Davi? Okay. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. É, o erro, né? O erro dele foi confiar em extremo nas palavras do pai, que já tinha desejado matar Davi, né? E naquele momento ali de pressão, talvez do próprio filho, ele acabou fazendo um juramento na qual ele não acreditava, né? Mas é exatamente isso, né? Nós somos falhos, né? O ser humano é falho. Por isso é importante nós observarmos que aqui estamos tratando de um relacionamento, né? Uma sincera aliança que existe entre Jonatas e Davi. Veja que eles têm liberdade de expor a verdade, de conversar e de dialogar um com o outro e então entender o que está acontecendo. Por causa da humildade de Davi, que ele não chega acusando, ele chega perguntando o que ele fez. A reação de Jonatas é começar a pensar, será que meu pai fez alguma coisa? Não, ele não deve ter feito nada. Então isso está levando eles a uma reflexão, eles estão criando um diálogo, porque eles têm confiança um no outro. É uma sincera aliança que eles estabeleceram, então eles podem conversar dessa forma com tanta clareza, né? Mas veja que interessante, então, uma terceira questão que eu observo aqui nos versículos 3 e 4, que então essa sincera aliança entre eles, ela esbarra em um confronto também. Porque veja, no versículo 3, ele diz, então Davi respondeu enfaticamente, muito bem sabe que teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo, não saiba isso Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Então, ele confronta Jonatas mais uma vez, dizendo, Jonatas, seu pai sabe que nós somos grandes amigos. Então, sabendo disso, por que ele contaria a você, mais uma vez, o desejo de tirar a minha vida? Ele, então, seria impedido por você, né? Ele diz ali, não saiba isso para que não se entristeça, né? Ele está imaginando a possibilidade de Saul contar a Jonatas e Jonatas levar a esta tristeza. E então, por conta disso, Davi diz a ele, há um passo entre mim e a morte. Então, Davi mostra o extremo perigo que ele está correndo aqui diante do rei, diante de Saul. Ele está, então, levando Jonatas a entender que esta é a verdade. Veja, ele não está manipulando, ele está revelando a verdade, porque ele já foi, né, recebeu a tentativa de ser encravado com a lança 2 vezes na parede, ele está apenas externalizando isso mais uma vez para Jonatas. Mas é interessante, então, no versículo de número 4, que nós vemos, então, o envolvimento de Jonatas. Então, dentro da sincera aliança, o confronto que Davi faz com ele, gera nele uma resposta. Porque o versículo 4 é como se ele dissesse, o que eu posso fazer por você? Porque ele diz, o que tu desejares, eu te farei. Há um envolvimento aqui, então, entre Jonatas e Davi. Agora ele está dizendo, eu vou fazer alguma coisa para te ajudar, se esta é, então, a realidade.
Porque relacionamentos são assim. Eles então têm cuidado uns para com os outros. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, então, ele reforça este princípio para nós, quando ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a palavra ela reforça para nós esse princípio nos relacionamentos, deste envolvimento, deste cuidado que uns têm que ter para com os outros. Então ele diz: se alguém identificou alguma falta no outro, corrijam eles com brandura, mas levem as cargas uns dos outros. Isto é, então, diante do confronto que Davi traz a Jonatas, o que acontece? Jonatas vira para ele e diz: o que você quiser que eu faça, eu vou fazer para que você então não corra risco, porque eles são grandes amigos neste momento. E relacionamentos é o que nós vemos em vários momentos do Novo Testamento, em várias cartas, que você observa os princípios que a palavra nos traz, que devem direcionar os nossos relacionamentos, porque nós não fomos feitos para ficar isolados, nós somos feitos para nos relacionar, e é no relacionamento que você vai demonstrar a Cristo, é no relacionamento que você vai ser luz na vida das pessoas, é no relacionamento que você vai levar outros a conhecer esta verdade sobre o Senhor Jesus, a quem você crê. E por isso também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele reforça outros princípios. Eu queria pedir que alguém lesse para nós, Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 16, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9 até o 16. Vejam quantas virtudes que o apóstolo Paulo está nos trazendo nesta lista, que devem estar presentes na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Ele fala de amor, ele fala sobre questão de perseverança, ele fala sobre a hospitalidade, mas o que me chama bastante a atenção é o versículo de número 14, porque eu acho que é das práticas talvez mais difíceis de nós vivermos. Ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Até porque nós temos um Senhor que demonstra para nós o que é amor e como amar, né? Como viver os relacionamentos, as sinceras alianças que fazemos com as pessoas, e essas virtudes elas devem então estar presentes. Essa é uma batalha que todos nós temos, que surgiu naquele momento, né? Brotou diante do confronto de Davi na vida de Jonatas. Ele está demonstrando este cuidado, ele está querendo se alegrar com Davi, ou chorar com Davi, se for necessário. Ele está falando: o que você precisar que eu faça, eu vou fazer por você. Quantas pessoas nós temos, né, que estão dispostas, né, a se envolver, a caminhar uns com os outros, a viver desta forma, né, a cuidar, a compartilhar vida. Igreja sem compartilhamento de vida não é igreja. E nós precisamos aprender a construir diante desses princípios
que Davi e Jonatas mostram para nós as sinceras alianças para a gente poder revelar o nosso Senhor e mostrar às pessoas a quem nós servimos, né? Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Vamos a mais um ponto que eu quero destacar aqui. Então eu vejo que esta sincera aliança, ela também passa entre a celebração que Davi vai mencionar então nos versículos 5 a 7. Volte comigo então em 1 Samuel capítulo 20, que então diz Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito para que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se fará lá o sacrifício anual para toda a família. Então veja que interessante aqui, Davi ele está chegando diante de Jonatas, que acabou de dizer, então o que você quiser que eu faça, eu vou fazer, né? E ele destaca essa celebração da festa da lua nova, onde eles estariam ali, então todos em volta da mesa, junto com o rei, durante alguns dias, para eles comemorarem naquele momento. Mas é interessante de observar, então, qual é a ação que Davi tem para com Jonatas. Ele entende que Jonatas está disposto a ajudá-lo. Mas veja que Davi, ele não chega neste momento para com Jonatas com qualquer tipo de ameaça. Mas ele chega para Jonatas com uma maneira deles comprovarem juntos ser esta a narrativa verdadeira. Aquela que Davi está trazendo para Jonatas, agora ele propõe para Jonatas: vamos fazer um teste. Vamos colocar o seu pai à prova para ver se ele realmente está irado contra mim ou se está tudo bem. E o teste é exatamente esse. Vamos aproveitar esta festa. Davi vai se afastar dessa festa, não vai estar presente, e Jonatas vai observar como é que Saul vai reagir pela ausência de Davi na mesa. Se ele ficar tranquilo e falar, então, como é a descrição do texto, se ele disser está bem, então o teu servo estará em paz. Se ele se indignar, você, Jonatas, sabe que o seu pai pretende algo de mal contra a mim. Então veja que interessante que esta aliança sincera entre eles, ela é recheada de sabedoria. Eles têm ações cheias de sabedoria, eles não estão buscando agir pela própria vontade da carne deles, pelos desejos maus que o coração deles também tem. Eles estão falando: vamos agir com cautela, vamos agir com sabedoria neste momento, porque só assim nós vamos colher os bons frutos, porque nós temos aqui dois servos que conhecem a Deus, eles já fizeram uma aliança perante o Senhor, alguns capítulos antes. Isso reflete então a piedade que existe dentro no coração destes dois homens. É algo muito importante de nós vermos, porque esta ação de sabedoria em não acusar, mas tentar comprovar a verdade, é a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 21 ao 23, revelam para nós que o Senhor Jesus, então, quando ele era maltratado, ele não reagia trazendo acusações, né? Mas ele trazia, então, toda a sua sabedoria, que o texto diz, então, para nós. 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 21 ao 23. Porquanto, para isso mesmo que foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos em justiça. Então veja, é uma ação que nós temos aqui muitos anos atrás, realizada por Davi, mas que você tem um princípio que é aplicado mais à frente por Cristo: agir com sabedoria, não trazer ameaças apesar de qualquer maltrato, não trazer então qualquer tipo de acusação, apesar da possibilidade que Davi tinha ali de Saul estar querendo ainda tirar a sua vida, possibilidade que ele tinha quase certeza, porque Saul persegue até a cidade de Ramá. Então veja, a sincera aliança que nós encontramos aqui, ela é recheada não só de humildade,
mas é recheada também de sabedoria, ela é recheada de cuidado pelo amor que um tinha pelo outro. Então veja, são princípios que nós precisamos aplicar nos nossos relacionamentos para que eles sejam saudáveis e eles possam agradar ao nosso Senhor. Vamos ao último, apenas mais um que eu quero destacar então aqui nesta noite, que está entre o versículo 8 e o versículo 10, no final, que esta sincera aliança, ela está baseada em um compromisso. Por quê? Quando você vê então o versículo 8, Davi fala para Jonatas sobre a aliança que eles tinham feito diante de Deus. E ele então diz, usa, pois de misericórdia para com o teu servo. Ele está pedindo a Jonatas, seja leal àquele compromisso que nós fizemos antes. Aquela aliança que nós dois fizemos antes, e como ele continua dizendo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Então é um compromisso que ambos fazem diante de Deus. Então veja como é que este relacionamento ele é direcionado. Nós estamos aqui falando de dois homens tementes a Deus. Então entenda comigo que toda esta humildade, que toda esta postura que os dois estão tendo de sinceridade, amor, compromisso, é tudo baseado no temor que eles têm a Deus. Porque nenhum relacionamento vai ser saudável se não tiver Deus como base. Se o seu temor ao Senhor não direcionar os seus relacionamentos, as suas decisões, as suas palavras, você não vai agir com sabedoria se o Senhor não for a base da sua vida, se Ele não direcionar os seus desejos através da sua própria palavra. Por isso o apóstolo Paulo, ele vem falar na carta aos Colossenses, em tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça, ou seja, fazer diante dEle, para Ele, porque nós tememos a esse Deus. Ele é o nosso Senhor. E assim, então, você observa que Jonatas e Davi, eles estão conversando em um relacionamento sincero ali, com base no temor que eles têm para com Deus, né? Então veja que é extremamente importante e principal este ponto para nós podermos então ter bons relacionamentos. Quantas pessoas que não têm um compromisso sincero com Deus e eles estão aí construindo relacionamentos sem princípios e então chegam a um determinado momento e eles acabam se deparando com problemas, porque não foram sábios, porque não foram humildes, porque não temiam ao Senhor, que é a base para qualquer tipo de relacionamento saudável, né? Alguém quer comentar alguma questão sobre esses 5 pontos aí que nós colocamos? Então, repetindo aqui, a conduta deles trouxe a humildade, a cegueira de Jonatas fez com que então surgisse diante deles, naquele mesmo momento, a verdade que estava pautada ali nesse relacionamento. O confronto de Davi para com Jonatas faz surgir o envolvimento e cuidado. A celebração da festa faz surgir a sabedoria e o compromisso que eles estão reforçando, surge aqui o temor diante do Senhor. Irmãos, nós podemos então verificar que esta sincera aliança, ela passa por estes 5 pontos, né? Humildade, verdade, cuidado, sabedoria e lealdade. E é isso que vai então reger os nossos relacionamentos com as pessoas. A aliança sincera rege o nosso relacionamento com os outros, mas antes disso, ela rege o nosso relacionamento com Deus. Porque a principal sincera aliança não brota de nós, mas a principal sincera aliança já brotou de Cristo Jesus, que fez uma nova aliança para conosco através da sua morte e ressurreição. Por isso, quando eu falo sobre humildade, verdade, cuidado, sabedoria e lealdade, isso está de forma perfeita na sincera aliança que Cristo Jesus faz na cruz para conosco. Permitindo então isso direcionar o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, para que nos leve a uma vida em comunidade, a uma vida de relacionamentos, de maneira que nós honramos ao nosso Senhor. Por isso, nós podemos então concluir da seguinte forma, né? Nós temos que concentrar os nossos relacionamentos em Deus, porque Ele vai ser
a base para qualquer relacionamento saudável. Você fala de relacionamento entre amigos, familiares, entre casais, pais e filhos, todos os relacionamentos, se você quer que ele seja saudável, você precisa então se concentrar no seu relacionamento com Deus, para que você possa semear estes princípios que são agradáveis ao Senhor, então criar relacionamentos que sejam bons, né? Desenvolva dessa forma alianças sinceras com base em seu temor a Deus. Isso vai impedir que você desenvolva relacionamentos com base em suas vontades. Deus é quem vai direcionar como você vai se relacionar com as pessoas e não como você acha que isso deve ser feito. Reconheça suas falhas. Primeira coisa que Davi faz com a humildade que ele tem, porque teme a Deus, é buscar reconhecer os seus próprios erros. É entender diante de Jonatas o que é que eu fiz, qual pecado eu cometi. Isso é extremamente importante em qualquer relacionamento. Primeiro diante de Deus e depois diante das pessoas, né? Que é assim que o Senhor nos chama para cumprir. Então arrependa-se sempre diante do Senhor quando as identificar. Então nós temos que lembrar que como servos de Cristo que nós somos, nós iluminamos por causa do nosso Mestre que agora habita em nós. Então onde nós estamos e com quem nós estamos, somos chamados para sermos luz. A luz de Cristo, então, ela brilha através de nós, na nossa obediência, na nossa vida de piedade. Que Deus nos abençoe para que, cada vez mais, os nossos relacionamentos possam ser pautados pelo nosso temor ao Senhor e que neles as pessoas possam reconhecer, então, a este Deus que nós servimos e possamos ser exemplo e criar relacionamentos saudáveis que honrem ao nosso Deus.